Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Este vídeo irá auxiliá-los tanto na aula de hoje quanto na de amanhã. Na segunda-feira, nós temos duas atividades. Uma no livro didático, que é a leitura de um artigo que tem como título A Nova Pirâmide Alimentar, lá na página 42. Finalizando a leitura, a gente vai para a parte do conhecendo o texto. Então, esta questão de interpretar, de compreender, de conhecer o texto, eu já dei algumas dicas que vocês já assimilaram e eu tenho certeza que ficou bem mais simples de fazer atividades relacionadas a isto, não foi? Pois bem, vamos usar todas as dicas para responder o conhecendo o texto. É aquela história, a gente procurar se encaixar no texto, prestar atenção nos detalhes. Se a gente não compreender a princípio, a gente faz a releitura e assim a gente consegue responder sem nenhuma dificuldade. A outra atividade em relação ao livro que a gente está trabalhando, né? A Bruxinha Domitila e o Robô Supertudo, que por sinal é um livro muito legal. Nós iremos fazer uma atividade sobre o mesmo, onde a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente viu, de toda a nossa experiência com a leitura, do que a gente gostou, quais os personagens preferidos ou personagens, que a gente às vezes pode gostar só de um. Enfim, nós iremos fazer uma atividade de uma forma geral sobre o livro. Na folha está explicando bem direitinho como vocês deverão fazer. Também poderão ilustrar. O que é ilustrar? Desenhar. Se vocês quiserem também, podem usar deste instrumento para deixar a atividade bem mais interessante. E na terça-feira, nós iremos falar um pouco sobre os tipos de frases. As frases afirmativas, negativas, que nós podemos classificá-las como frases declarativas. Estas frases declarativas podem ser tanto afirmativas, quando afirmam algo, ou negativas, quando negam. Pessoal, é muito simples nós sabermos diferenciar uma frase afirmativa de uma negativa. Por quê? Na afirmativa, como o próprio nome já diz, está afirmando algo. Já na negativa, nega, e algumas palavras nos dão a entender que aquela frase é negativa, como por exemplo, não, nunca, jamais. Então, a princípio, a gente fica pensando, mas à medida que a gente presta atenção nesses detalhes, a gente consegue diferenciar sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, amanhã eu irei para a escola. Eu irei, estou afirmando. Frase declarativa, afirmativa. Quarta-feira eu não irei para a escola. Já tem um não, né? Então, isso caracteriza o quê? Uma frase declarativa negativa. Outro tipo de frase é a frase exclamativa. Na frase exclamativa, a gente utiliza aquele sinal de pontuação que a gente estudou a semana passada, a exclamação. É justamente esse sinal que torna a frase com aquelas características do sinal. Pode encerrar uma manifestação de sentimento de alegria, de tristeza, de susto, de admiração, né? Nossa, que surpresa! Que coisa linda! Né? Então, a gente consegue diferenciar um pouco através destes detalhes. Já a frase interrogativa é aquilo que a gente estudou também em relação ao sinal de pontuação. Tem como característica o que esta frase? Uma interrogação, o ponto de interrogação. Ou seja, uma pergunta. Que horas são? Né? Então, a gente está perguntando, temos aí uma frase interrogativa. Então, nós podemos transformar também
algumas frases, uma declarativa afirmativa em uma declarativa negativa ou vice-versa. Podemos transformar uma exclamativa em interrogativa ou vice-versa. À medida que a gente troca a pontuação ou alguma palavra, nós mudamos completamente o sentido da frase. Por exemplo, amanhã eu irei para a escola. Estou afirmando. Quando eu coloco aí nesta frase, eu acrescento a palavra não. Amanhã eu não irei para a escola. Então, percebam que muda completamente o sentido da frase, não é verdade? Então, na página 43, vocês irão realizar a leitura para que vocês possam compreender um pouco melhor, mas sim, de antemão eu digo que vocês irão entender rapidamente, porque é um assunto bem simples. E a atividade da terça eu coloco no portal. Na segunda-feira a gente vai fazer a leitura e o conhecendo o texto, apenas isso, e a atividade da folha. Na segunda. E na terça nós iremos realizar a leitura, prestar atenção na explicação e a atividade em relação às frases. Compreendido? Pois bem, a gente encerra a nossa aula de hoje. Desejo uma excelente semana. Um grande abraço para todos.